vendo o que está vendo. Quem está comigo, diga amém. Aleluia! Eu estou muito afim de pregar para vocês hoje. Se prepare aí, segure na cadeira. Vamos começar a decolar em nome de Jesus, amém? Êxodo, livro de Êxodo. Nós estamos estudando um pouco do Velho Testamento. Eu falei para vocês que Deus encheu meu coração, me inspirou. Eu não consigo pensar em outra coisa, irmão. Eu não consigo pensar em outra coisa se não for Êxodo, Números, e deserto, tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, como o povo viveu. Eu não consigo pensar em outra coisa. Então, eu creio que Deus está nos dando esse tempo para aprender, para ver Jesus na lei, para ver Jesus no Velho Testamento. Aleluia, é maravilhoso quando a gente vê essas coisas tão lindas. Deus é tão perfeito, irmãos. Deus é tão poderoso que o Senhor preparou coisas de sinais. Deus preparou situações para nos revelar Cristo em todo o momento do Velho Testamento. Quantos lembram quando o povo saiu do deserto? Ou melhor, saiu do Egito, estava caminhando no deserto? Quantos lembram que eles atravessaram o Mar Vermelho e estavam caminhando e tinham sede, estavam com muita sede? E eles queriam tomar água e viram um lago lá e saíram correndo, foram tomar água naquele lago, e o lago era salgado, era salobo. Quem já tomou água salobo aqui? Quem já viveu, quem já foi na praia, de algumas praias aqui no nosso litoral, nos anos de 2000, de 89, 90, mais ou menos isso, que eu era mais gurizinho? Aí tinha um poço lá, aqueles poços lá de... E quando você ia tomar água, aquela sede assim, aquela água era saloba. Pensa, alguém dizia, tinha que ferver, aí fervia, não acontecia nada. O outro dizia, bota um pouquinho de açúcar, botava, não acontecia nada. É um gosto muito ruim, mas é muito ruim tomar água saloba. Então eles caíram correndo e foram tomar água e chegaram lá. Moisés, essa água é saloba, essa água não dá para tomar, por que nos trouxe para cá? Aí Moisés consultou Deus. Deus, o que eu faço agora com isso? Se não tem água para beber no deserto. Deus falou assim, ó, vai lá, pega quebra um pedaço daquela árvore lá, pega um galho daquela árvore. Moisés pega o quê? Pega um galho da árvore, vai lá, quebra um galho daquela árvore. Moisés, tá bom, Senhor. Moisés foi lá e quebrou o galho da árvore, e levou até lá. E agora o que eu faço, Senhor? Lança o galho da árvore na água. Lança esse madeiro na água. E quando o madeiro bateu na água, o Senhor falou, agora manda eles beber água. E eles foram beber água. Quando eles foram beber água, a água não era mais saloba. A água não tinha mais aquele sal. A água era uma água que dava para beber. Era uma água potável. Mas o que tem a ver a madeira que lançaram na água? Claro, o Senhor estava dizendo, Moisés, aquele que vai para o madeiro, que é Jesus Cristo, meu filho, aonde ele chegar tiver ruim, torna-se bom. Simples assim. Simples assim. Deus estava dizendo, Moisés, aonde o madeiro, que é a cruz do Calvário, Jesus chegar, aonde não dá para viver ou estar, ele modifica o ambiente. Ele transforma aquilo que não dava para ser potável em potável. O que eu quero dizer, meu irmão, Deus estava revelando Cristo no deserto, sem Cristo existir. Amém, irmãos? Agora deixa eu falar um pouco sobre dentro do tabernáculo. Quem estava no culto domingo passado viu que eu falei sobre o tabernáculo, né? Eu daria um conselho para os irmãos, não percam essa série. Nós vamos, acho que até talvez aí fevereiro. Não perca essa série, que essa série vai fazer você entender como que funcionava a sombra do Velho Testamento para revelar Jesus no Novo Testamento. Então vamos lá. Êxodo 30, versículos 6, 7 e 8. Coloca para mim. Êxodo 30, versículos 6, 7, 8. Eu vou falar sobre isso aqui, ó. Eu vou falar sobre, coloque no altar, em frente do véu, que se encontra diante da arca do testemunho, diante da tampa que está sobre as tábuas do testemunho, onde encontrarei com vocês. Coloque o quê? Coloque o quê? Projeta para mim a imagem que eu mandei, a primeira imagem. Coloca o quê? O que ele está mandando colocar? Deus está dizendo para Moisés, coloca, não. Outra imagem, a primeira que eu mandei. Essa aí é outra coisa. Não, volta. A outra.
Não, mas foi. Tem certeza que foi? Dani, foi, né? Cadê a Dani? Dani tá aí? Não foi a primeira do altar do incensário? Foi, né? Tá bom. Eu tô... Minha cabeça... Ela dá uma delay também, mas não é tanto assim também. Então, coloca o quê? Coloca o incensário. Coloca o altar do incensário. Por que eu quero começar pelo incensário hoje falar para vocês? Porque o incensário era aquilo que ficava dando um aroma agradável dentro do tabernáculo. O tabernáculo era a casa de Deus, aonde tinha ali o candelabro, onde tinha as mesas, né? Aonde tinha tudo isso. Mas tinha algo muito importante também. Todas as coisas são importantes, mas tinha algo muito importante que era o candelabro. O candelabro ele tinha que ter ou tinha que estar queimando um aroma o dia todo. E pela manhã ele teria que ser renovado, e pela tarde ele tinha que também ser renovado. Então era o dia todo. E era uma fumacinha. Quem já comprou aí, não é bíblico, tá, irmãos? Não precisa hoje sair correndo para comprar. O pastor falou sobre o incensário. Eu vou comprar um incenso na minha casa. Não precisa desse tipo de incenso. Você vai entender. Esse incenso aí, você tira com água e sabão. Deixa para lá, entendeu? Olha lá. Aqui era o incensário, certo? O incensário, esse aqui, ele também era de tábua de acácia, cheia de nó, duro, cheio de espinho, como vocês viram domingo passado. Mas agora ele está revestido de ouro, tá vendo? Por que ele está revestido de ouro? Porque ele está revestido da glória de Deus. Mas aqui tem que correr sempre essa fumaça aqui, que era um perfume, um aroma que inalava aqui dentro do tabernáculo. Ali atrás está a Arca da Aliança. A gente não vai falar sobre isso. Mas o que eu quero falar um pouquinho com você é sobre isso aqui, ó. Olhem para isso aqui, preste bem atenção. Onde ele está? Ele está antes de entrar para dentro da Arca da Aliança. Ele está ali antes, ele está antes um pouquinho. Agora presta atenção. Êxodo 36, 7 e 8 vai dizer: coloca esse incensário na frente, antes da arca, entre o véu e a arca. Mas isso é importante? Sim, claro que é muito importante. Mas o que é mais importante ainda é entender o que queimava ali. O que é que eles usavam? Quais eram as especiarias que eram usadas? Então, uma das especiarias era estoraque. Agora sim, aquela imagem lá. Vai mandar aquela imagem lá, que eu vou mostrar para vocês, do estoraque. Agora você vai ver. Ó, uma delas era a estoraque. Estoraque. Depois era a ônica, que era a próxima. Bota lá a ônica, que era um molusco, um tipo de um caramujo ali. Molusco. Como é que se chama aquele outro? É tipo de uma ostra assim, tá? Molusco, tipo de uma ostra, um caramujo, enfim. Era mais ou menos isso. E também era o gálbano. Mostra o gálbano. Outro. Então 3. Isto. Ó. Então aqui. São essas 3 especiarias que tinha. Preste bem atenção. Uma dessas especiarias, elas gotejavam com espontaneidade. Eles tiravam esse líquido dessa folha que gotejava. Em um certo horário da noite, ela gotejava mais, pela madrugada. Eles iam então e colhiam esse líquido, escolhiam esse líquido e colocavam esse líquido dentro do incensário. Tinha a outra árvore ali, que ela se quebrava toda. Quando você pegava na mão, ela se desmolia assim, ó, virava um monte de folhinha quebrada. Isso também era usado também dentro do incensário. E tinha o outro molusco, esse, que era pego lá no profundo do mar, era tirado e era queimado, torrado, depois moído a sua casca ali, e era colocado também no incensário. Então as 3 coisas eram usadas: o estoraque, a ônica, ou esse molusco, e o gálbano. São três especiarias que iam ali dentro. Mas pastor, o que quer dizer essas especiarias? Pois bem, ela saía espontâneo, o líquido que era usado no incensário.
A outra tinha que se quebrar todo para sair o bom perfume. E o outro tinha que pegar com profundeza. Então, se você não entendeu ainda, eu vou explicar. Presta atenção. Para que o aroma a Deus chegue com o nosso louvor e adoração, como o incensário, como tipifica uma oração, uma adoração, um bom perfume, nós temos que ser profundo, temos que ser quebrantado e temos que ser espontâneo. Ah, você não entendeu nada. Faz alguma coisa aí, irmão. Dá um cascudo em alguém, empurra a cadeira, dá um glória a Deus. Diga, irmão, você tem que ser profundo, tem que ser quebrantado e tem que ser espontâneo. Se não é, não vai. Entendeu o que eu quis dizer, irmão? Então não adianta fazer assim, ó, dá glória a Deus, dá aleluia, dá glória a Deus, dá aleluia. Não adianta fazer isso. Isso tem que vir de dentro de você, com espontaneidade, com quebrantamento e com profundidade. Viu, Carol? Entendeu? Incensário? Tem que ter isso, porque senão fica muito vazio, fica muito, às vezes, sem nada. Mas quando eu me quebranto diante de Deus, como é que eu me quebranto, pastor? Primeira coisa, reconhece que você é dependente do Senhor. E pastor, como é que eu sou profundo? Vai lá onde Cristo te tirou. Diz, eu era um pobre, pecador, horrível, desgraçado, não valia nada, mas hoje Cristo me colocou aqui. Eu me lembro de onde tirei, que só Cristo podia ter me tirado de lá. Então eu busco o Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sou profundo, eu entendo lá nas minhas entranhas que eu não era merecedor de nada, mas Cristo me deu tudo sem eu mesmo merecer. Você entende? E aí, irmão, eu sou assim. E quando eu sou assim, eu rendo glória e aleluia e adoração, e sobre isso como um bom perfume nas narinas do meu Senhor. E quando isso acontece, irmão, o Senhor se agrada e o Senhor responde. Acho que foi o Rob que falou que sentia que nem uma onda, que saía e voltava, é assim. Quando a gente está realmente espontâneo, quando a gente está realmente quebrantado, quando a gente está realmente na profundidade de Deus na nossa vida, as coisas fluem, sabe, flui. Eu vou dizer para você, eu já tentei adorar a Deus por força própria, já tentei mesmo. Senhor, eu estou aqui, Senhor, fala comigo, Senhor, já tentei essas coisas, isso fica pesado. Pensa num culto pesado, quando você vai pela sua força, mas pensa no culto leve, quando tu diz, eis-me aqui, Senhor, venho me render, eis-me aqui, ó Deus, minha vida oferecer. Só assim. Venho me oferecer a Ti, Senhor. Quando isso acontece, fica mais leve o culto. Para você o culto fica mais leve. Amém, irmão? Você entendeu? Profundidade. Qual é a outra? Qual é a outra? Espontaneidade. Profundidade. Quebrantamento. Profundidade. Quebrantamento. Espontaneidade. Amém, irmãos? Entenderam? É isso que tinha ali. E tinha ali aonde? Na frente da Arca da Aliança. Então é na frente do Senhor que eu rendo a Ti glórias e aleluia. Aleluia. Mas eu quero ir um pouco mais profundo, irmãos. Falar sobre isso também é muito maravilhoso, mas também eu quero trazer menção aqui de 3 sacrifícios que tinha na Bíblia, teve na Bíblia, no momento que o Senhor começou a chamar, ou começou a separar o sacerdote para fazer os sacrifícios dentro desse templo, desse tabernáculo. Escute isso, não podia entrar qualquer um dentro desse lugar. Não era qualquer um que podia entrar ali dentro do tabernáculo, não. Só podia entrar aquele que Deus separou. As pessoas de lá de fora, elas cometiam pecados e faziam coisa errada. Elas pegavam um animal, levavam até a mão desses sacerdotes. Esses sacerdotes imolavam o animal, matavam o animal, sacrificavam o animal,
pegavam o sangue e entravam dentro do tabernáculo e iam passar pelo incensário, passavam pelas mesas e levavam tudo até a tampa do propiciatório, que é a Arca da Aliança. Ali Deus recebia aquele sangue daquele animal e perdoava a nação por um ano. Tinha até uns sacerdotes que eles entravam com uma corda amarrada no cinto e um sino, porque se eles não tivessem totalmente no ritual que Deus tinha pedido para eles estarem, eles poderiam morrer lá dentro do tabernáculo. Porque a presença de Deus é justiça, Deus é justo. Por isso que Deus não pode ter algum tipo de relacionamento com alguém que não nasceu de novo. Por quê? Deus ama, Deus tira, Deus puxa, Deus vai até o encontro, é claro, é isso mesmo. Mas comunhão é algo diferente. Comunhão é algo de estar junto com a pessoa, mas Deus não compactua com o pecado. Então não pode estar assim. Mas Jesus Cristo fez a ponte entre eu e você, entre Deus e eu, e nós somos justos perante Deus. Aí o sacerdote entrava dentro do tabernáculo lá dentro e o sininho batia, ele andava para cá, andava para lá. Se o sino parasse de bater, tinha uma corda que tinha que puxar de dentro do tabernáculo, porque ele tinha morrido lá dentro, irmão. Por isso os sacerdotes, eles não podiam ser qualquer um, eles tinham que ser escolhidos por Deus. E Deus de fato escolheu. Deus escolheu Arão e sua família. Diga comigo, Arão e sua família. Então eu quero ler com vocês Êxodo 29:1. Êxodo 29:1, coloca para mim. Êxodo 29:1. O Senhor vai falar que eu escolhi, separei Arão e a sua família. Mas depois que Deus escolhe eles, Deus vai criar um sistema, um mecanismo de purificação. Diga comigo, purificação. Assim vocês os consagrará. Deus está falando para Moisés. Assim você os consagrará. Quem consagrará? Moisés. Para que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito. Então Deus mandou separar 3 animais, um novilho e 3 carneiros. Presta atenção. O novilho era o mais caro. O novilho era o maior. O novilho, o sacrifício era maior. E o que tinha que fazer? Vai lá, coloca para mim no 2. Com a melhor farinha. Não, pula pro... Deixa eu pensar aqui. Vai pro 6. 29:6. 9, pode falar 9, é porque eu vou pular essa parte aí, porque eu quero explicar outra coisa. 10. Tá, ok. Olha lá. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e seus filhos dele porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Então presta atenção. O novilho é um bezerrinho. É um boizinho pequeno, uma vaquinha pequena, certo? O que acontece? Recém-nascido. Arão tinha que botar as mãos na cabeça desse animal e depois iria sacrificar. Por que tinha que botar primeiro as mãos nesse novilho? Por quê? Porque era uma transferência. Ele transferia os pecados de Arão para o animal. Ele transferia os pecados dele para esse novilho. E depois esse novilho ia ser morto. Esse novilho chama-se novilho da expiação. Aquilo que retira os pecados. Porque ele era o mais caro, porque sim, porque ele era o primeiro, sim, tudo isso é. Mas preste bem atenção, antes de eles fazer outras funções, primeiro eles tinham que estar na frente do novilho, eles tinham que colocar a mão no novilho, e o novilho depois é sacrificado. O que eu quero dizer com isso, irmão? Se nós lermos, que Jesus, ele não tinha nenhum pecado, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Isso é uma transferência. Entende o que eu estou dizendo? Então antes que Jesus acabasse morrendo na cruz, ele recebeu todos os nossos pecados. Ele faz a mesma parte desse novilho. Antes de Arão, antes da sua família fazer o serviço dos sacerdotes, primeiro ele foi transferir os pecados dele para aquele novilho. Amém, irmãos? Coloca para mim no 13. Olha lá, o 13. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lobulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os envolve e queima-os no altar.
preste bem atenção nisso. Tira toda a gordura dele e queima no altar. Olha bem, matou o animal, tirou a gordura e queimou no altar. Mas agora, vocês vão ver outra coisa. Quer ver? Coloca para mim no 14. Aí, queime, porém, a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento, a oferta do pecado. Então presta atenção. Pega o animal, Arão e vão botar as mãos, depois você degola o animal, abre o animal, tira toda a gordura, tira o fígado, tira o rim, certo? Queima no altar, e pega o couro, pega tudo que sobrou, leva para fora do arraiá e depois queima tudo. O que está acontecendo ali? Quantos se lembram que Jesus subiu ao Getsemane? Lembra que quando Jesus subiu ao Getsemane, lembra como é que ele chorou? Lágrimas de sangue. Jesus estava dentro de Jerusalém. Ele sobe no monte Getsemane, ele está fazendo o que ali? Senhor, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele está chorando. A Bíblia diz que ele está chorando com agonia dentro dele, com sofrimento dentro dele. Sabe o que estava acontecendo dentro de Jesus? Ele estava sendo queimado por dentro. Aonde que ele estava sendo queimado por dentro? Dentro de Jerusalém. Dentro de Jerusalém, ele estava sendo consumido pelo fogo de Deus, pelo fogo consumidor. Se você não sabe, Deus é fogo consumidor. Agora, presta atenção. Quando então Jesus está no Getsemane, ele está sendo consumido por dentro. As suas entranhas, os seus rins, a sua gordura está sendo consumida aonde? Dentro de Jerusalém. Mas por quê? Queima, porém, a carne, o couro, o excremento do novilho fora do acampamento da oferta do pecado. Depois que Jesus ora, vocês lembram? Quando Jesus ora e Jesus fala com o Pai, ele vai para a cruz. Lembra para onde foi levada a cruz? A cruz foi levada para fora de Jerusalém, para fora do acampamento. Aonde que é que crucificaram Jesus? Em Gólgota. Por que crucificaram Jesus em Gólgota? Porque crucificaram Jesus fora do arraiá. Por que crucificaram Jesus fora do arraiá? Porque a Bíblia já dizia antes que o novilho também foi para fora do arraial. Assim também se cumpriu em Jesus. Ele também foi queimado totalmente fora do arraial. Mas pastor, como assim Jesus foi queimado? Lucas 22, 43, coloca para mim. Lucas 22, 43, para você poder entendendo pela palavra o que eu estou dizendo. Eu estou mostrando para vocês que o Velho Testamento é a revelação de Jesus. Preste bem atenção nisso. Eu estou mostrando para vocês que tudo que aconteceu no Velho Testamento tipificava o que havia de vir em Cristo. Então, como aconteceu com os animais no Velho Testamento, assim também aconteceu com Cristo no Novo Testamento. Um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Põe para mim lá, Lucas 22, 43. Vamos lá. Isaías 30, 27, desculpa, isso aí é outro. Isaías 30, 27, coloca para mim. Isaías 30, 27. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Os seus lábios estão cheios da ira e sua língua é de fogo consumidor. Então você precisa entender que Jesus, ele foi consumido pelo fogo consumidor. O mesmo fogo que tinha no holocausto, o mesmo fogo que tinha ali antes no arraial, o mesmo fogo que tinha na frente do tabernáculo, que pegava fogo e era para levar as entranhas para o fogo, é esse mesmo fogo que consumiu Jesus. Mas o que tipificava esse fogo? Esse fogo é a ira de Deus. E por que essa ira de Deus foi para Jesus? Porque Jesus tomou essa culpa de todos nós e morreu em nosso lugar. Então a ira que era para mim e para você foi sobre ele. Amém, irmãos? Entender isso? Coloca para mim Hebreus 13, 12. Hebreus 13 e 12.
13 e 12. 13 e 12. Vamos lá. Assim Jesus também sofreu. Olha só. Aonde Jesus sofreu? Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para sacrificar o povo por meio do seu próprio sangue. Então presta atenção. Como o novilho foi queimado dentro, Jesus também orou dentro. Mas como o novilho foi queimado fora, assim também Jesus foi crucificado fora. É mais claro do que a água, irmãos. Você está entendendo? Que é claro. Que não dá para dizer que não é. É claro. As coisas se completam. Jesus foi queimado pelo fogo consumidor, que era para mim e para você, assim como queimava o novilho, e assim como foi o novilho. Então quem é que estava ali no momento do alto sacrifício, quando Deus estava falando com Moisés e trabalhando na vida de Arão? Era Jesus Cristo. Ele estava preparando todas as coisas, para fazer o quê? Para usar os sacerdotes, para usar Arão, para usar a sua família. Tá, mas pastor, e agora? Eles vão ser usados? Vão. Por que eles vão ser usados? Porque agora já foi transferido para eles todos os pecados que eles tinham. Então como que eu e você começamos a ser usados por Deus? Quando nossos pecados são transferidos para Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora, para você poder entender, agora vai ter uma outra situação aqui. Porque agora o pecado já foi embora. Arão e seus filhos não têm mais pecado. O novilho levou, está tudo certo. Mas eles agora vão começar o ritual dentro do tabernáculo. E eles precisam passar por outra fase. Qual é a outra fase? Êxodo 29. Êxodo 29. 15, 16, 17. O Ariel foi testar hoje, bem hoje, que tem um monte de versículo, né, Ariel? Mas vai, irmão, deixa Deus te usar. Estamos testando mais um na projeção lá. Em nome de Jesus. Êxodo 29, 15, 16 e 17. Olha o que acontece depois que eles são consagrados. Depois que eles são chamados. Baixa o peito e diga assim: eu fui chamado. Eu fui perdoado para uma obra. Preste bem atenção. Agora, separe um dos carneiros. Lembra que é 3? Separe um dos carneiros sobre cuja cabeça Arão e seus filhos terão que colocar as mãos. Agora presta atenção. Eles já não tinham colocado a mão sobre o novilho? Sim. E por que tem que colocar a mão de novo? Preste atenção nisso. Aquele primeiro novilho foi para fazer o quê? Para levar o pecado embora, não foi? Muitas igrejas estão dizendo que você tem que continuar. Tem que continuar porque você não é totalmente ou melhor, perdoado. Você tem que continuar achando que você ainda continua sendo um pecador desgraçado. Não! Momento que uma vez salvo, sempre salvo. Creia nisso. Porque o Senhor não errou em te chamar. Ele te escolheu, não é por falta de opção. Porque Ele escolheu você. E quando você crê que você aceitou Jesus e você entregou a sua vida para Ele, de fato, você é lavado, redimido no sangue do Cordeiro. E nenhuma acusação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas tem gente que acha que tem e está devendo ainda, entendeu? Está devendo ainda. Então muitos aí fazem sacrifícios. Muitos fazem aí penitências porque estão devendo ainda. Não, irmão. Jesus já pagou. Cutuca com o teu irmão lá. Jesus já pagou toda a tua dívida. Jesus já pagou. Está pago. Mas por que, pastor, eles têm que botar de novo a mão no cordeiro? Se eles já botaram a mão uma vez e o novilho levou. Novilho levou. E agora por que eles vão botar a mão no cordeiro novamente? Porque agora, irmãos, presta atenção. Eles vão transferir o cordeiro para eles. Eita. Eu sei que dá o tic-tac que faz assim, né? Mas segura aí, vou explicar. Quando ele botar a mão no cordeiro agora quem vai se transformar cordeiro vai ser eles. Por quê? Porque agora, Júlio, eles vão ter que andar numa vida de purificação. Agora, eles vão ter que se tornar alguém que se entrega. Entende o que eu estou dizendo? Quem já ouviu dizer aqui? A Vanessa não está aí, nem o André? Não, tá, não é? Uma vez eu falei assim: vai ter que morrer o André. E a Vanessa: pastor, mas como assim o André vai morrer? Preste bem atenção. Quando eles foram chamados, a família de Arão e os seus filhos foram chamados,
Isso aconteceu. Depois que eles foram chamados, eles foram de novo fazer o quê? Orar, botar a mão sobre o cordeiro, e agora o cordeiro se tornou eles. Como assim se tornaram Jesus? Não, eles se tornaram o sacrifício vivo, de entrega, de renúncia. Porque depois que você é chamado, você tem que andar por um caminho de renúncia. Depois que você é chamado, você tem que andar por um caminho de morte. Mas como assim, pastor, caminho de morte? É morrendo para você mesmo e deixando Cristo nascer em você. Escute isso, Romanos 5, 6, 7, 8, coloca para mim. Romanos 5, 6, 7, 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Muito claro isso. Preste bem atenção em mim aqui, ó. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós ainda não éramos crentes. Nós ainda não éramos evangélicos. Nós ainda fugiam das irmãs do coque com folhetim na mão. Quem já fugiu das irmãs do coque com folhetim na mão? Eu já fugi. Quando elas iam vindo na calçada, eu atravessava a rua para o outro lado. Quero papo com vocês. Quando alguém me convidava para vir na igreja, eu dizia: vou um dia quando ficar com 99 anos. Porque igreja é coisa de velho. É isso que eu pensava. Ignorância minha, né? Tolice minha. Aí me converti com 18 anos de idade. E estou gastando toda a energia para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Então pensa assim, ó. Nesse momento era o ritual que eles estavam se purificando para o Senhor. Eles estavam se entregando, oferecendo a si mesmo como um sacrifício ao Senhor. E esse cordeiro que eles botaram a mão transferiu para eles. Romanos 6, 7, 8, vai lá. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos nossos pecados, por nós que eram ímpios, próximo. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, próximo. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos ainda pecadores. Ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. Mas agora, Romanos 12, bota no Romanos 12, 1, 9. Romanos 12. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que ofereçam o corpo de vocês como que? Um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então entenda isso. Depois que Deus te chamou, você já foi lavado, já foi transformado pelo poder da palavra de Deus. Você se oferece a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Como é um sacrifício, tem que morrer. Então por isso que agora Abraão está colocando ali como se ele fosse o cordeiro, porque agora é eles que vão ter que passar pelos processos, porque eles vão vendo que a sua vida agora não está na mão deles, mas está nas mãos do Senhor. Então nós temos que aprender isso, irmãos. Servir a Cristo é negar a si mesmo todos os dias. Servir a Cristo é renunciar muitas vezes as suas vontades, os seus erros, os seus querer, para que realmente você possa viver o que Cristo tem para você. Você precisa abrir mão de você mesmo e tem que morrer. Por quê? Porque Cristo morreu por você. Se Cristo morreu por você, você tem que também agora morrer por Ele e se entregar a Ele de todo o seu coração. Mas há muitos que muitas vezes não entendem esse processo e andam pelo caminho muitas vezes da sua vontade, do seu querer. E esse caminho para sua vontade, do seu querer, é certo, às vezes ele parece ser melhor, mas não é. Porque eu já andava errante, eu já andava perdido. Como que eu vou continuar andando pela minha vontade? Eu vou continuar perdido. Eu quero andar pela vontade daquele que me chamou. Eu quero andar pela vontade daquele que me escolheu. Mesmo que eu tenha que renunciar a algumas coisas, mesmo que eu tenha que dizer não para mim mesmo, mesmo que eu tenha que abrir mão das minhas entendimento, minhas forças, enfim, para que Cristo viva em mim. Eles entenderam isso e eles entraram pelo processo da morte. Mas tem mais um ritual, que é o terceiro cordeiro, que é Êxodo 29, 19. 29 e 19. Coloca para mim. Êxodo 29 e 19.
Agora, no terceiro cordeiro, melhor, segundo cordeiro. Primeiro foi o novilho, segundo cordeiro. Pegue depois o outro cordeiro. Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do cordeiro. Próximo. E você sacrificará. Pegue o sangue e coloque do lado ali, tá? Coloque do lado direito da orelha. Coloque na ponta da orelha. Pegue o sangue desse animal e pegue o sangue e coloca no lado direito da orelha de você e dos seus filhos. E pega também esse sangue e coloca no polegar direito. E pega também esse sangue e coloca no dedão direito. Olha só, irmãos, o que está acontecendo? Diga comigo, eu fui salvo. Amém? Diga glória a Deus. Jesus me salvou, levou meus pecados, sou justo diante de Deus. Sim, tem que crer nisso. Não é justo que você ainda não quitou alguma coisa, não é justo que você ainda errou com alguma pessoa, é justo entre você e Deus. Cristo fez justiça, ninguém conseguia fazer justiça sobre isso, mas Jesus Cristo pagou a dívida que você devia, impagável, pelo precioso sangue. Depois disso, eu fui selecionado para fazer o quê? Servir ao Senhor. Servir ao Senhor de todo o meu coração, fazendo a obra de Deus, me colocando para disposição, liderando, limpando a igreja, varrendo, evangelizando, pregando, colocando som. Eu me coloquei à disposição para fazer tudo, amém? Glória a Deus. Você vai ter que morrer várias vezes, vai ter que recusar muitas viagens, passeio para estar aqui, vai ter que mudar a agenda para servir o Senhor, é isso mesmo, é bem assim que funciona. Então, tu entendeu isso? E agora? Agora vai colocar sangue na minha orelha. O sacerdote diz assim, pega um pouco de sangue, coloca na minha orelha direita, coloca sangue no meu dedão direito e coloca sangue no meu dedo do pé direito, o dedão. Olha lá, ó. Você sacrificará e pegue o sangue e coloque no lado da orelha direito de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue ao redor do altar. Preste bem atenção. Eu quero que você agora pegue a sua mão e empreste para alguém a sua mão assim um pouquinho. Essa pessoa vai segurar o teu dedão assim, ok? Segura o seu dedão assim. Aí você vai pedir para ela apertar a mão. Você segura o dedão dela e ela vai apertar a mão. Você tem bastante força? Você aperta, aqui ó. Um segura o dedão, não deixa o dedão trabalhar na mão dessa irmã, desse irmão. E esse irmão vai apertar assim, ó. Tem força? Consegue? Bastante força? Não? Agora solta o dedão dela, ou dele, e aperta. Mudou a força? Mudou a força? Agora faz o seguinte. Se coloque de pé, por favor. Rapidinho. Faz de conta que você não tem o dedão. Levanta o dedão para cima. Vamos lá. Só um, tá? Levanta o pé e tenta se equilibrar sem o dedão. Sem o dedão. Tenta lá. Consegue? Ajuda ele, empurra ele, vê se ele consegue. Consegue? Não, agora pega esse dedinho aqui, o pequenininho. Tenta voltear ele por toda a mão. Por toda a mão. Ai, meu Deus. Não, rodeia assim, ó. Não, sem mexer com o resto da mão. Só o dedinho. Eita, não dá. Pega o dedão. Joga ele. Olha só. Pastor, mas explica melhor. Sentar aí, por favor. Explica melhor, pastor. Por que tinha, e agora o ouvido? Você sabia que a Paola, quando estava... não sei se eu falo isso, e vai assistir depois, mas vamos lá. A Paola, quando estava ali na barriga da Elaine, eu cantava para ela. Brilha, brilha, estrelinha, brilha, brilha lá no céu. Não se apague não, porque a Paola quer ver. E cantava às vezes madrugada para ela. E ela dormia no meu colo assim. Não, cantava na barriga da Elaine. Botando a mão, cantava na barriga da Elaine. Cantava. A Elaine disse que ela acalmava, ia dormir, enfim, acabou. Não sei se dormia também, mas acabou. Fica quietinho. Hã? Os corinhos antigos da igreja. Enfim, aí cantava lá, porque ele vive, posso crer no amanhã. Com a mão na barriga da Elaine, cantando.
Pois bem, quando a Paola nasceu, quando ela estava meio chorando assim, um pouquinho agitada, eu pegava no colo e cantava. Brilha, brilha, estrelinha, brilha. Ela dormia. Eu cantava, porque ele vive, posso crer numa mãe. Ela dormia. Tá. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a Paola não me enxergava quando estava dentro do ventre da mãe dela. Mas ela me escutava. Porque você pode fechar os olhos agora. Fecha os olhos agora. Ei, fecha os olhos. Escutaram isso? Por que não fecharam o ouvido? Fecha o ouvido. Estão escutando ainda? Vamos lá, fecha o ouvido. Mas fechar os olhos. Estão me vendo? Porque os olhos você consegue controlar, a audição não. Ah, irmão. Por que tinha que ter o sangue então na orelha? Porque você tem que entender que os seus ouvidos foram para ouvir a palavra de Deus. Você tem que entender que o sacerdote ele já tinha sido salvo, agora estava trabalhando na obra do Senhor, e agora ele ia permanecer fazendo aquilo, e para permanecer fazendo o que Deus chamou, você tem que ouvir o que Deus fala ao teu respeito. Que coisas entram que não é de Deus, eles têm que passar pelo sangue do Cordeiro. Ele tem que passar pelo sangue do Cordeiro. Então quando alguém diz assim, Júlio, não vai dar certo o que tu vai fazer, está tudo errado, você vai dizer, primeiro passa pelo filtro do sangue do Cordeiro. Se passar pelo filtro do sangue do Cordeiro eu entendo. Se não passar, anátame, não é comigo, esquece, porque o sangue do Cordeiro está nos meus ouvidos. Você entendeu, irmão? Ah, pastor, mas explica-me lá, explico. Por onde vem a fé? Por aquilo que eu enxergo, por aquilo que eu faço. Não, por onde vem a fé? A fé vem por aquilo que eu escuto. Agora presta atenção. Algumas pessoas quando estão em coma, elas estão ali dormindo num tempo, as pessoas começam a falar no ouvido dela. E algumas pessoas que às vezes do profundo coma dão algum tipo de reação. Por quê? Porque elas estão enxergando, mas dentro delas, alguma coisa ativa quando entra pelos tímpanos. Assim como na criança está na barriga da mãe, até quando começa depois dos 6 meses de gestação, ela começa a sentir a vibração, porque Deus criou isso com tanta perfeição, irmão, que hoje Ele está dizendo para você, escuta coisa boa, filho. Escuta as coisas que Deus está falando para você. E não é pouco que Deus fala para você. Deus fala que você é perdoado, amado, favorecido, que Ele está contigo todos os dias, que desde que muitas coisas acontecem erradas, todas as coisas cooperam para o teu bem. Mas a Bíblia diz que no final do tempo, pessoas teriam comichão nos ouvidos e queriam ouvir somente o que elas querem. Eu ministro aqui para você, dizendo para você isso, que aqui você vai ouvir sim, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te sim na tua frente, que vai fazer você passar por cima, se a porta se abrir, se o muro se fechar, se as águas se fecharem, é certo isso. Mas aqui você vai entender também, que você precisa caminhar no novo e vivo caminho. Por isso que tem que botar sangue no dedão do pé, porque há um caminho para você trilhar. E esse caminho é um caminho que tem que ser marcado pelo sangue de Jesus. Porque se você não tiver marcado pelo sangue de Jesus o caminho que você estiver andando, você vai andar sem equilíbrio. E quando você anda desequilibrado, é muito fácil você cair. Mas se você está marcado com o pé direito, com o dedo direito, com o sangue, você não está desequilibrado. Você está caminhando pelo novo e vivo caminho que se abriu para mim e para você. Mas pastor, por que então o dedão também direito tem que ter sangue? Porque a Bíblia diz que você precisa botar a mão no arado. Sabe o que é botar a mão no arado? Quem já trabalhou aqui? Eu não trabalhei, mas eu já vi trabalhando, certo? Botar a mão no arado é segurar com força. Por quê? Porque os bois vão puxar o arado e ele vai fazer um buraco no chão. E se tiver alguma pedra, alguma coisa, esse arado vai pular para cima se você não estiver segurando bem.
E esse boi não vai parar. Então sabe o que ele vai fazer na tua lavoura? Ele vai destruir a lavoura, porque ele vai andar para lá, vai andar para cá, vai andar para lá e vai andar para cá. E era para ter andado reto. Então a Bíblia está dizendo que aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Mas se você não segurar firme o arado vai pular da tua mão. E quando pular da tua mão, você não vai conseguir mais segurar. Eu quero dizer para você, o sangue do cordeiro na mão direita, no dedão direito, é para que te dê força na obra de Deus. Amém, irmãos? Você está entendendo o que eu estou explicando? Pastor, mas tem sentido isso que você está falando? Preste bem atenção. Muito sentido o que eu estou falando. Por quê? Lucas 9:63, coloca para mim. Lucas 9:63. Lucas 9:63. Vai, foi, 1, 2. Vamos lá, vamos ter paciência, vamos guardar e entender a situação. Lucas 9:63. Olha só. Deus, Ele vai sempre nos dar força. Força. Obrigado. Jesus, eu que errei, 63, desculpa então. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, presta atenção. Se eu botei a mão no arado, eu posso ficar assim: o que está acontecendo aí? É mesmo? Não sei. É mesmo? Não sei. Pode ficar assim? Não. Então diga assim para alguém do teu lado: se Deus te chamou, Ele não errou. Então continua fazendo o que você está fazendo, sem olhar para trás. Porque o arado não pode sair do lugar. Entendeu o que eu estou falando, irmãos? Agora, existe na Bíblia uma explicação sobre a questão do dedão da mão e o dedão do pé, um pouquinho mais claro, que está lá em Juízes 1, 4 e 5. Juízes 1, 4 e 5, eu vou encerrar com essa palavra. Preste bem atenção. Talvez você nunca ouviu falar de Adoni-Bezek. Adoni-Bezek, você talvez nunca ouviu falar. Mas esse camarada, Júlio, ele era um rei. E esse rei, o que ele fazia? Ele ia nas batalhas e toda a vitória dele sobre os reis, ele pegava o rei, cortava o dedão da mão, o polegar, e cortava o dedão do pé. Lembra que Deus mandou consagrar o dedão do pé e dedão da mão? Lembra disso? Então existia um rei, esse Adoni-Bezek, que ele fazia isso, que ele cortava o dedão dos reis que ele vencia a batalha e cortava o dedão do pé. E diz a história que ele cortou 70 dedos do pé e 70 polegares, né? 1:4. Juízo 1:4. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou nas mãos dos cananeus e os fariseus, e eles derrotaram 10.000 homens de Bezek. Próximo. Foi lá que encontraram Adoni-Bezek. Lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os gerizeus. Próximo. Fariseus. Adoni-Bezek fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam, além de cortarem o polegar da mão e dos pés. Olha só, o povo de Deus entrou nesse lugar, pegou esse rei. Agora o povo de Judá, Deus mandou, pegou esse rei. E o que o povo de Deus fez? Cortou o dedão da mão dele, que é o polegar, e cortou o dedão do pé. E olha o que ele disse, próximo.
Então Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Ou seja, ele tinha cortado 70 dedos. E esses 70 reis comiam debaixo da mesa dele pedindo migalhas. Por quê? Porque quando ele cortou o dedão desses reis, eles perderam a força e perderam o equilíbrio. Então eles foram para debaixo da mesa desse cara aí, dizendo o quê? Olha o que ele diz: os pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Presta atenção. Esse Adoni-Bezeque, ele arrancava a força dos reis. E os reis não tinham mais força. E como não tinham mais força, os reis vinham pedir migalha para ele. Ele cortou mais de 70 dedos. Mas um dia, Deus vingou isso. Mandou que Judá fosse lá. Eles destruíram todos os exércitos desse Bezeque. E chegaram lá e cortaram o dedo da mão dele também. E cortaram o dedo do pé. E ele lembrou: eu fiz isso com 70 reis. Mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que você foi salvo em Cristo Jesus, amém? Você foi separado para a obra de Deus, amém? Você foi colocado sangue no seu pé, porque existe um novo e vivo caminho para você percorrer, amém? Existe também um sangue no seu dedo, para que você ponha a mão no arado e não olhe para trás, segure firme o que Deus está te dando, amém? Foi colocado para você tudo isso. E agora o que isso quer dizer com isso aqui? Eu quero dizer que existe espíritos de Adoni-Bezeque que andam por aí, fazendo o que, pastor? Tirando a força de alguns irmãos. E o que seria tirar a força de alguns irmãos? O espírito de Adoni-Bezeque, ele ia lá e cortava o dedão dos pés e das mãos dos reis, porque eles não tinham mais força para a batalha. O que existe hoje? Um espírito ainda cortando o dedo de alguns irmãos e cortando o equilíbrio de alguns irmãos. Por quê? Porque não querem que a obra avance. Como esse ano é um ano de 2024, o ano da expansão, é certo que alguns irmãos, inclusive eu, vão ser tentados, vão tentar cortar o meu dedo, vão tentar cortar o dedo de você. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para denunciar isso. Isso cai por terra em nome de Jesus, e nós avançaremos como igreja, e ninguém vai cortar nada do que Deus nos deu. Aí, pastor, explica melhor. Explico, preste bem atenção. Existe muitas vezes irmãos que estão passando por algumas crises, tantas crises conjugal, financeira, tantas crises, doença e tudo mais. E muitas vezes o espírito de Bezeque entra. E qual é o espírito de Bezeque? Deus não te ama mais. Qual é o espírito de Bezeque? Para de fazer o que você está fazendo, isso está te dando muito trabalho. Qual é o espírito de Bezeque? Você não foi chamado para fazer isso. E o que esse Adoni-Bezeque está fazendo? Está cortando o dedo das mãos de alguns irmãos. Está cortando o dedo do pé de alguns irmãos, para que você não caminhe mais rápido, para que você não tenha mais força. Mas em nome de Jesus, preste bem atenção. Hoje eu estou aqui para dizer: está repreendido esse espírito de Bezeque, e ninguém vai ser cortado em nada, ninguém vai parar nada, e vamos avançar em 2024 em nome de Jesus. Tem coisas, irmãos, que só vem para tirar nossas forças, para paralisar o crescimento da fé. Tudo que muitas vezes acontece com você, tenta enxergar com os olhos da fé. Não é para te destruir. Ou é Deus lapidando o que tem que lapidar, ou é o diabo te tentando. Mas se é Deus, dá glória a Deus, geme e chora e vai adiante. Mas se é o diabo, repreende, diga para ele: aqui não, aqui tem o sangue do cordeiro na minha orelha, aqui tem o sangue do cordeiro no meu dedo, e aqui tem o sangue do cordeiro no meu dedão. Eu não paro de caminhar naquilo que o Senhor me deu, eu não paro de fazer naquilo que o Senhor me deu, e eu não paro de ouvir a palavra de Deus.
Oh, uma das primeiras coisas que acontece com muitos é assim, irmãos. Começa uma crise, começa um problema. A primeira coisa que pensam, o que é, Júlio? Vou parar de ir no culto. Ah, coisa linda. É Deus dizendo para você, é Deus, o Espírito Santo, é uma revelação de um anjo dizendo para você assim: não vai mais ouvir a minha palavra. Você acha que Deus faria isso? Nunca. Mas o que o Espírito de Adoni-Bezeque? Você tem que distanciar. Você está muito interno, você está muito profundo, você se entregou de corpo e alma. Cutuca no teu irmão e diga assim: eu morri mesmo, e Cristo vive em mim, e eu não tenho mais nada que eu mesmo viva. Se Cristo está em mim, eu vivo para Ele. Às vezes tem um espírito tão difícil de lidar. Escute isso, para me encerrar. Uma vez me promoveram a líder de jovens numa igreja. Houve um tumulto, houve um problema com a liderança de jovens. E eu assumi uma liderança de jovens com mais de 50 jovens. Só que eu não tinha nem conhecimento disso. Quando eu vi, o pastor me chama e diz para mim assim: Anderson, preciso que tu assuma a juventude. E a juventude era mais ou menos 50 jovens de uma outra igreja. Eu falei: pastor, mas eles têm líder. Não, o líder dele deu um problema, eu tenho que assumir. Só que a juventude não sabia o que tinha acontecido com o líder. A juventude não tinha clareza ainda da situação. Então a juventude não aceitou a minha liderança. Preste bem atenção. O pastor chegou lá: ó, esse aqui é o novo líder da juventude. Pum! E quando eu cheguei assim, a juventude olhou para mim assim, olharam com os olhos, sabe, de amor, de carinho, sabe? Querendo me matar, achando que eu que tirei o líder deles. Mas não fui eu. Eu cheguei ali: eu estou com vocês aqui, pá. Quando eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus, vão me matar. Aí aconteceu o seguinte: aconteceu um aniversário de um jovem. E eu sempre, como fui muito assim, não tenho medo de enfrentar essas coisas. Eles queriam me matar, mas não tinha medo de morrer deles. Eu fui lá, bati na porta do salão de festa que estava fazendo aniversário. Quando uma das meninas abre a porta, olha para mim e diz assim: o que tu está fazendo aqui? Nós não te queremos aqui, vai embora. Aquele dia eu chorei com lágrimas por dentro. E o espírito de Bezeque dizia para mim assim: abandona essa igreja. Ó, o espírito de Bezeque, eles não te merecem. Ó, o espírito de Bezeque, sai daí. Ó, o espírito de Bezeque, o que tu está fazendo, viu? Ninguém gosta de ti, tu não é aceito. Ó, o espírito de Bezeque, tu não é capaz de liderar eles rejeitaram a tua liderança. O espírito de Bezeque começou na minha cabeça assim. E eu baixei a cabeça e falei: tá bom, eu estou indo embora. No outro sábado, estava a juventude reunida e eu entrei de novo. Eles olharam e disseram, pensaram assim: ei, não desiste? Eu falei: não. Sabe por quê? Porque tem sangue no meu polegar. Só tem um que vai ter que sair entre eu e vocês, é o diabo. É só ele que não quer que a obra avance. Aí eu segurei, foi. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideiazinha. Passou o tempo. Logo, a juventude estava toda à nossa volta, minha e da pastora, orando por nós. E nós entregamos os jovens com mais de 100 jovens para a glória do nome do Senhor Jesus. E até hoje essas meninas, quando me veem na rua, veem a pastora, eu digo: pastora. Eu digo: eu te matei, né? Mas é bom. Amém. Mas entenda uma coisa, irmão: nós conseguimos, nós prosseguimos. Qual é o teu espírito de Bezeque, pastor? Eu estou falando sobre perseguição, às vezes tem que ir na igreja, tá? Tem essas coisas assim, a gente repara daqui, chuta dali, chuta lá, vai. Ok. Outra perseguição que tem também, financeira. Meu Deus, financeira, o espírito de Bezeque começa a dizer assim, ó: tu deu dízimo quando? Ó, o espírito de Bezeque, é dia da oferta, tu não deu oferta. Olha aí, ó. Ó, o espírito de Bezeque, tu nunca vai ter dinheiro para dar oferta e dízimo, que nem os outros irmãos dão. Olha o espírito de Bezeque. O Bezeque vai rodeando a tua cabeça. Aí o que você faz no dia da oferta? Que a gente faz aqui um clamor. Você fica muitas vezes acusado.
Eu queria ter R$1.000 para dar, 1 milhão para nunca ter dinheiro nenhum. E o espírito de Bezeque vai fazer o quê? Tu nunca vai ter. Tu nunca tem nada. Tu nunca consegue nada. Aí o que você pensa? Para que então está na igreja se eu não tenho nada e não consigo nada? E outra coisa, nada muda, nada mudou, nada mudou, nada mudou. Nada mudou. E o que o espírito de Bezeque faz? Fica em casa. Assiste um culto na televisão. Se conseguir muitas vezes pagar a internet. O que está por trás disso, irmão? Está a pressão. Pressão espiritual em cima do financeiro. Aí cria um monte de confusão por cada pressão financeira. Aí, pastor, mas você sabe que não é problema financeiro? Sim. Eu me lembro uma vez que eu passei numa crise financeira tão grande, que eu caminhava nas ruas para ver se alguém falava comigo para me dar R$1, R$2. Eu passei por uma crise financeira tão grande que a Elaine uma vez falou: amor, traz leite. Eu não tinha dinheiro para trazer leite. O Arif era pequenininho. Eu botei minhas duas mãos no painel do carro e comecei a chorar. Eu falei: Senhor, eu recém tinha comprado um táxi na época, e o meu táxi tinha se acidentado. Eu tinha perdido o táxi num acidente, estava pagando o carro. Pensa nessas confusão assim. Eu botei: Senhor, eu não tenho dinheiro. Não, fica tranquilo. Não precisa de pagar, não precisa. Não, dá aqui teu número de telefone. Ela pegou meu número de telefone, anotou. Fui embora. 2 meses depois me acidentei, bati o carro, tudo estourado, quebrado, enfim. Tinha feito fiado uns 6 meses atrás. Eu estou em casa, sem gás. O que acontece? Meu telefone toca. Quando o telefone tocou, era a moça que me devia um dinheiro. Moço, aquela senhora que te devo aqui e tal, quero te pagar. Eu falei: muito bem, quer me pagar, ótimo. Onde é que é mesmo? É aqui na Farrapos com a Ramiro Barcelos. Eu falei: muito bem, ótimo, estou indo aí. Quando eu fui na frente de casa, virei a chave do carro, olhei o ponteiro. Só tinha gasolina para ir no culto e voltar. Pega essa chave, irmão, pega essa chave. Só tinha gasolina para ir no culto e voltar na época. O que eu fiz? Desliguei o carro, guardei a chave, voltei dentro de casa, larguei a chave em cima da mesa e falei: amor, eu estou indo buscar o gás, o dinheiro do gás. Como é que tu vai? Eu vou de a pé. Onde é que era, irmãos? Farrapos com a Ramiro. Eu moro aqui na Itarragô. Como é que tu vai? Eu vou de a pé, porque não tem nenhum irmão que me ajuda, não tem ninguém que é por mim. Falei: isso não. Essa fala não combina conosco. Eu falei: eu vou de a pé. Nesse momento eu vou caminhando. Saí caminhando. Quando eu saio na ponta da minha rua, tem um amigo meu com a moto. Gastando gasolina. Bastante dinheiro, abençoado. Eu estou passando por ele. E ele disse assim: Anderson, onde é que tu vai? Eu falei: vou lá no centro. E daí eu vou lá e... Sabe que tu engasga quando quer pedir uma benção assim? Mas ele disse assim: não te preocupa. Sobe na minha moto que eu te levo, te espero e te trago de volta. Benção de Deus. Fui na garupa da moto dele, vamos embora. Chegamos lá, peguei o dinheiro, cheguei em casa. Só tinha gasolina para ir no culto. Cheguei em casa, peguei o gás e não tem nenhum irmão para me ajudar. Capaz, botei nas costas e foi embora. Estou saindo na rua, meu pai estava com uma obra do outro lado da rua, lá gritou: Anderson, eu larguei o gás. Não é que tu consegue ir para mim na madeireira? Eu falei: sim, consigo. Aí ele: então pega a chave do carro e vai. Eu peguei a chave do carro, abri o porta-malas, larguei o gás para dentro, fechei, porque ele não gostava. E fui. No carro dele. No meu não. Diga assim pro irmão: só tinha gasolina. Diga para ele: só tinha gasolina para ir para o culto. Botei. Sabe onde é que era a madeireira que ele mandou ir? Do lado de um depósito de gás, meu velho. Deus é bom, não é? Chegamos em casa, botamos o gás lá, ligamos, tudo mais. Tá, e agora, amor? Agora tá bom, vamos começar a cozinhar. Começamos a cozinhar assim. Não me lembro, foi no mesmo dia, foi um dia depois. Nós estamos de casa. Pois não, tudo bem. Me desculpa, né? Mas nós estávamos num supermercado. Eu falei: conta a benção.
Nós estávamos no supermercado e não sei, nós estávamos com o carrinho lotado de coisa lá, e o Deus me falou para mim que era para nós levar, não para nossa casa. Eu falei, como assim? Deus mandou trazer tudo para vocês. Pensa numa sacolada de comida assim. Aí eu peguei o carro e fui para o culto. Eu quero chegar, irmãos. Eu quero chegar que o espírito de Bezeque vai sempre querer dizer para você que não vai dar, que você não vai conseguir, que isso aí você é que merece, você que tem que passar por isso e pá. Repreende isso e diga: não, o Senhor me escolheu. Eu fui lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. E eu não sou pouca coisa. Mesmo passando por provas e dias difíceis, o Senhor é comigo em todo momento. Deus é Deus de vale e Deus é Deus de monte. Se você está passando pelo vale, logo Ele vai te levar ao monte. Aguarde. Bate alguém do lado e diga assim: aguarde, o que é teu vai chegar e Deus não vai tardar. Nós não somos daqueles que recuamos. Hebreus 10:38 vai dizer que Deus não tem prazer naqueles que recuam. Não tem espírito de Bezeque, Meleque, diabetes que vai nos parar. Não é diabetes da doença, tá? É demônio mesmo. Não que vai nos parar. Nós vamos avançar. Nós vamos em frente. Por quê? Hebreus 10:38-39, vai lá, Hebreus 10:38-39. Porque nós fomos chamados para avançar. Nós temos à nossa frente os generais dos generais, o Senhor dos senhores. Pode você estar passando pela prova, pode você estar passando um momento difícil, mas não recue, não tira a mão do arado. Naquela época, nesse momento, eu liderava, eu fazia evangelismo, eu pregava e continuo pregando, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com possibilidade, sem possibilidade. Eu sei daquele que me chamou, é fiel, é fiel, é fiel. Se você puder fazer uma coisa, talvez me dê mais retorno aqui em cima, você pode adorar o Senhor, glorificar o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas o meu justo, mas o meu, diga assim: Deus nos chamou de eu, diga eu justo, baixa o peito, eu justo, viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele, diz o Senhor. Bate no teu irmão, espera assim: não retroceda. Pode ter dias difíceis, pode ter ventos fortes, pode ter momento que você pensa que Deus te esqueceu, mas não retrocede. Não retrocede. Você pode dizer isso para alguém: 2, 3, aí coloca de pé, diga para mais 1, 2, banda. Coloca assim para 1, para 2, para 3, para o dedinho de profeta. Não retrocede. Não retrocede. Diga: não retrocede. Não retrocede. Coloca de pé dizendo para alguém: não retrocede. Não retrocede. Pela fé, diga: não retrocede. Não retrocede. Deus te chamou. Deus te chamou para avançar. Não retrocede. Não retrocede. Isaías 40, 29 e 31, coloca para mim. Isaías 40, versículo 29 e 31. Olha o que vai dizer a palavra de Deus: que o Senhor é aquele que renova nossas forças. Isaías 40, 29 e 31. Ele, diga comigo, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Diga então assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Próximo. Até os jovens se cansam. Por isso que às vezes eu me canso, irmãos. Até os jovens se cansam. 1, 2, 3. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços certamente tropeçam. Vamos lá, o 31, em nome de Jesus, foi. Mas aquele que espera no Senhor renova as suas forças, voam alto como águias, corre e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Eita, se é para o Senhor, irmão, faz alguma coisa, dá um pulo, dá um salto, empurra alguém, faz alguma coisa, bate palma, mas diz: eu estou sendo renovado pelo Senhor hoje. 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 Porque a minha força, ela não pode vir de mim mesmo, mas aquele que me chamou é o que me fortalece. Hoje, fomos escolhidos por Deus e não andamos para trás, não arredaremos o pé, mas continuaremos todos os dias. Diga assim, com o dedinho de profeta para 1 ou 2, se você não andar, te digo uma coisa, sai da minha frente, porque eu vou passar por cima. Você não entendeu bem claro. Se você não andar, ei, pega essa aí, obreiros, líderes. Se vocês não andarem, preste bem atenção. Eu vou liderar 1, 2, 3, 4, 5 conexões no mesmo dia. Eita! Preciso de vocês. Vamos junto. Vamos junto. É o ano de avançar. É o ano de entrar. É o ano de ir para frente. Vai, conquista outras coisas, termina a faculdade, termina os estudos, amplia os negócios, investe naquilo que Deus te deu. Vai, Deus vai renovar tuas forças em nome de Jesus. Mas hoje Deus renova as nossas forças. Não tem espírito de Bezeque que vai parar. Deus já matou esse espírito de Bezeque quando nos deu a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele cuida de nós nos detalhes. Deus está cuidando de ti. Tem um louvor que diz assim: no detalhe, cuida. Deus não esqueceu de vocês. Nos detalhes, Ele cuida de ti. Diga para o teu irmão: hoje eu estou crendo que vai levantar profeta hoje aqui. Nos detalhes, Deus cuida de ti. Não tem espírito de Bezeque que vai parar o que Deus tem para nós. Eu quero orar por aqueles que precisam ser renovados hoje. Eu quero orar por aqueles que creem nessa renovação do Espírito. Eu quero orar por aqueles que querem não só caminhar, não só correr, mas querem voar que nem águia. Eu quero orar por aqueles que enfrentaram o espírito de Bezeque, como eu enfrentei esses dias. Que ele quis me tontear e me atormentar a minha cabeça. Eu disse para ele: ei, eu tenho um Deus que cuida de mim. Nos detalhes, Ele cuida de mim. Ele sabe onde é que você está passando, Ele sabe a sua dor, Ele sabe a dificuldade, Ele sabe o problema, Ele sabe onde é que está a aflição. Mas Ele te diz: eu já te chamei, já te separei, meu filho. Não tira a mão do arado, não olha para trás. Eu quero orar por aqueles que estão cansados enquanto nós louvamos ao Senhor. Aí, pastor, mas eu posso, às vezes a gente fica. Mas o Senhor, Espírito Santo, está aqui para renovar as forças. Louvamos ao Senhor.